1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Nós aprendemos com Jesus, na palavra do Senhor, que na casa de Deus há variedade de dons. Ninguém é igual a ninguém. E se por algum acaso nós procuramos ser igual a alguma outra pessoa, nós estamos ali fazendo um pecado de comparação, dando um lugar para um espírito de comparação. Deus, Ele nos entregou chaves. Deus, Ele nos entregou talentos. E o que acontece muitas das vezes é que muitas pessoas elas têm dificuldade de entender qual o dom dela, qual o chamado dela. E por elas não entenderem isso, elas se decaem, trazendo para si um complexo de inferioridade, como se ela fosse insuficiente, como se ela não tivesse valor, como se ela não fosse alguém importante aos olhos de Deus, diminuindo, desprezando, aniquilando o valor que o Pai depositou sobre a vida dela. Deus aqui está falando, Jesus está falando, eu comprei vocês. Como que Jesus nos comprou? Através do sangue na cruz. Através da morte de cruz, nós fomos comprados por Jesus. Mas o que acontece é que, além disso ser pregado em toda a terra, tem pessoas que têm dificuldade de entender que foram compradas pelo sangue de Jesus, que foram compradas por algo que inexiste aqui nessa terra. E ali aceitam menos do que elas merecem. Não estou aqui falando que você não deve ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, mas estou aqui alertando a você através da palavra de Deus para que você reconheça o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz. O valor que há em mim e que há em você, nenhuma pessoa pode decifrar ou tentar colocar em uma balança, porque o preço do sangue de Jesus é um preço incalculável. Jesus nos disse que tudo é possível para a vida daquele que crê, tudo. Dá para você entender esta frase, que tudo é possível para a vida daquele que crê. E às vezes nós estamos apegados em algo pequeno. Bom, faz parte do processo.
Mas só que nós não podemos ficar dormindo o tempo todo, porque há coisas, há chamados que já teriam sido cumpridos na nossa vida se nós reconhecêssemos verdadeiramente o preço com que nós fomos comprados. Nós não podemos nos fazer servos de nada desse mundo. O que é você ser servo? Vamos dar um exemplo do povo de Israel, que estava ali sendo servo do Egito, porque primeiramente eles abandonaram a Deus, e quem abandona a Deus não vai reconhecer o valor que tem, porque esse valor é encontrado somente em Jesus. E ali eles estavam sendo escravizados. O servo é você ser, que a Bíblia está falando aqui, é de você ser escravizado por algo que te consome, por algo que te destrói, por algo que arranca a sua felicidade, algo que te escraviza espiritualmente, algo que coloca a sua mente limitada, e Deus não nos fez para ter uma mente limitada. Deus, Ele nos fez para nós termos uma mente ilimitada no poder dEle. E essa mente ilimitada no poder de Jesus se chama fé. Um assunto muito falado, a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que você não vê, você não está vivenciando no momento, mas você crê que pela força de Jesus e pelo seu esforço, você vai alcançar. Existe uma frase que o meu pai sempre me falava quando eu era criança. Deus disse: faça a sua parte e eu te ajudarei. E realmente Deus quer que nós façamos a nossa parte. Para Moisés libertar um povo no Egito, ele teve que largar o medo para trás. Ele teve que fazer a parte dele. Ele teve que se posicionar de uma forma ousada. E é isso que o Espírito Santo quer de nós, que nós nos posicionemos de uma forma ousada. Não é para você ficar retraído. Ambientes que te retraem são ambientes que você não é bem-vindo, que não merece a sua presença ali, a presença de Deus ali na sua vida. Ambientes que te desprezam, que não reconhecem o seu valor, que vive jogando indireta, te jogando para baixo, são ambientes que estão te expulsando. São ambientes que estão te expulsando. E se nós não acordamos para ver que esses ambientes estão nos expulsando por causa da promessa que Deus tem para cumprir na nossa vida, a gente vai sofrer. Porque o tempo de Deus é perfeito. E quando chega a hora de Jesus nos transportar de um lado para o outro, de cumprir a promessa dele sobre a nossa vida, ele vai fazer com que a gente fique inconfortável em certos lugares. Nós não vamos nos sentir bem. E às vezes nós colocamos a culpa no diabo, o diabo que é errado, o diabo que está intervindo e temando ali, fica anos temando.
E Deus falando, é tempo de uma nova jornada, é tempo de subir. Tem pessoas que não vão poder subir com você, tem pessoas que vão ter que ficar para trás. Não é porque elas vão ficar ruim, não é porque elas vão de mal a pior, não é nada sobre isso. Deus abençoa, pode abençoar a vida daquelas pessoas também, abençoa sim, mas só que a promessa que Deus tem na sua vida é maior, é uma promessa mais responsável, que vai ali tirar de você mais responsabilidade. E que Deus olhou para você e viu que você era essa pessoa. Eu venho através desse vídeo falar para você, solte o que tem te afundado, solte o que tem tirado a sua paz, solte o que tem te deixado para baixo e reconheça que Jesus, Ele tem coisa grande para a sua vida. Peça a Ele, ore a Ele no secreto, fale com Ele. Espírito Santo, eu sei, Pai, que às vezes eu estou passando isso, é por causa da promessa que o Senhor já demonstrou para a minha vida. E é normal, meus irmãos, nós passarmos pressões, quebra, no momento em que nós estamos caminhando em direção à promessa. O povo de Israel teve que passar por um deserto, mas no deserto Deus estava com eles. Eles sofreram ali naquele deserto, passaram por adversidade, sim. Muitos morreram, não chegaram nem na terra prometida, porque não suportaram a promessa. Quem não suporta, quem não suportou o processo, quem não suporta o processo morre no meio do deserto. Tem coisas que já se findaram. Deus tinha um momento para você naquele lugar, tinha, mas o tempo já terminou. Deus tem outro lugar para te movimentar. O Espírito Santo tem outro lugar para te colocar. Coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, as coisas que Deus tem reservado e preparado. Eu quero falar para você que essa luta que você tem passado por esse deserto, vai ser, meus irmãos, a promessa vai ser muito maior. Confia no Senhor, porque o Senhor está quebrando correntes, está desfazendo muralhas na sua vida. Ele está te libertando de coisas que por você mesmo você não soltaria, mas Ele está te libertando. Confia no Senhor. Confia no Senhor, seja forte. Se for para passar uma dor que você tem que passar por causa da promessa, se agarre no Senhor. Fala, Senhor, eu não te solto. Senhor, eu não solto a Tua presença, Pai, porque eu sei que isso aqui é um momento, uma tempestade, que breve vai passar. É isso que nos mantém firmados, é isso que nos mantém de pé. Não abra mão da promessa que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem te mandado movimentar, seja de um lugar para o outro, de uma cidade para o outro, de um ambiente para o outro, se movimente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por até aqui Ele ter nos ajudado. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para o seu coração. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e o seu comentário aí. O que a gente puder estar te ajudando, a gente vai te auxiliar, tá bom? Através dos comentários. Que Deus abençoe, já compartilha também com alguém que veio aí na sua cabeça. Amém? Você não está aqui nesse vídeo em vão. Jesus te trouxe.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.